Olá, colegas educadores. Eu convido vocês neste momento para reconhecermos a importância das competências gerais da BNCC para o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, juntos, nós vamos refletir quais são sobre as competências gerais, quais são elas, né? Quais são as competências específicas e qual é o caminho que nós vamos perfazer para a escolha das habilidades. Bom, é importante nós entendermos a concepção que a base tem sobre o desenvolvimento integral desse sujeito estudante. Esse desenvolvimento integral significa o desenvolvimento das dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, cultural. Nesse momento, nós estamos falando do quê? De conhecimento, habilidade e atitude trabalhando juntos. Ou seja, as competências elas vão tratar de todas essas dimensões do conhecimento. Bom, importa saber que a base ela é esse documento normativo que define esse conjunto de aprendizagem. Por quê? Porque ela objetiva balizar toda a educação do país, estabelecendo um patamar de aprendizagem e desenvolvimento que todos os alunos têm direito. A base ela é um documento que formulou todos os currículos, né? A partir dela surgiram a organização e formulação de todos os currículos estaduais e municipais. O documento ele vem estruturado da seguinte maneira: ele possui os textos introdutórios, as competências gerais, as competências específicas e os direitos de aprendizagem ou habilidade. Para entender um pouquinho sobre as competências e compreender o que são os componentes curriculares e a área do conhecimento, as áreas do conhecimento. Bom, os componentes curriculares são todas as disciplinas, então hoje nós passamos a chamá-las de componentes curriculares, ou seja, aqueles que compõem o currículo. E as áreas do conhecimento são as grandes áreas que subdividem todos esses componentes curriculares, ou seja, a área de linguagens, onde nós temos a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa, a matemática, que corresponde à matemática, ciências da natureza, que corresponde a ciências, ciências humanas, que corresponde a história e geografia, e ensino religioso, que corresponde à disciplina ou componente curricular de ensino religioso. Bom, as competências por área. Cada área do conhecimento, ela estabelece competências específicas, né? E essas competências, elas vão estar organizadas em 10 competências gerais e que vão se expressar nessas áreas. As competências específicas de cada componente, né? Os componentes curriculares, como eu falei, que são as nossas disciplinas. Os componentes, então, que têm competências específicas. Nas áreas que abrigam mais de um componente, por exemplo, as áreas de linguagem e ciências humanas, né? Elas vão receber competências específicas, ou seja, cada disciplina, ela vai, além de ter as competências gerais, ela vai ter a competência especificadora da sua área, da sua disciplina, ou seja, do seu componente curricular. Bom, então vamos entender um pouquinho o que é esse objeto de conhecimento, habilidade, unidade temática e competência, para nós começarmos a conversar. Habilidades, então, diz respeito a todos aquelas aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e cada ano, certo? Os objetos de conhecimento são os conteúdos, os conceitos abordados nas habilidades e que vão aparecer sempre no documento marcado como complemento do verbo. As unidades temáticas são as grandes unidades de temas, ou os eixos, no caso da língua portuguesa. Em ciências, por exemplo, nós temos 3 grandes unidades, que é a matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Já as competências são esse conjunto de mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E aí nós retomamos o que nós dissemos sobre a questão da base, acreditar no desenvolvimento integral do sujeito. Arnal e Zabala fazem um esquema interessante para nós entendermos, através dessas perguntas geradoras, a resposta do conceito do que seria competência. Então, o que é? Competência é a capacidade ou habilidade. Para quê? Para realizar tarefas e atuar frente a situações diversas. De que forma? Eficazmente. Onde? Em um contexto.
Por meio de quê? Mobilizando atitudes, habilidades e conhecimentos. Como? De forma integrada, ou seja, ao mesmo tempo. Então, a competência é o quê? A competência, a capacidade ou habilidade para realizar tarefas e atuar frente a situações diversas eficazmente, em um contexto, mobilizando atitudes, habilidades e conhecimentos de forma integrada, ou seja, resolvê-las no momento que elas estão acontecendo, no momento de vivência das relações sociais. Então, esta é a definição de competência. A habilidade. Lino de Macedo diz o seguinte, que habilidade significa saber compreender e realizar procedimentos. E essas habilidades, elas podem ser identificadas como verbos. Por exemplo, relacionar, reconhecer, identificar, comparar, certo? Argumentar. Então, estas são as habilidades. Aqui nós temos um panorama mostrando para nós quais são as competências gerais. No próprio documento, inclusive esse texto é do documento, da base, ele traz a competência, o que e para quê. O que é e para quê, né? Então, para a primeira competência, conhecimento, o que? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social e cultural. Então, para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e elaborar com a sociedade. Então, é ter essa experiência do que nós falamos de conhecimento acadêmico, intelectual, né? O desenvolvimento, então, desses saberes, estar acessando esse conhecimento. Número 2, o pensamento crítico, científico e criativo. O que é? É o exercício, então, a curiosidade intelectual, a utilizar as ciências como criticidade e criatividade. Para quê? Para investigar as causas, para elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções. Número 3. Repertório cultural. O que é? É valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, por exemplo, o aluno ter acesso a eventos culturais, a escola produzir eventos, replicar um cinema, um teatro, uma apresentação, né? Para quê? Para fruir, para participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Número 4, comunicação. O que? Utilizar diferentes linguagens. Para quê? Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, ao entendimento de mundo, à socialização. Cultura digital. O quê? Compreender e utilizar as tecnologias digitais. E para quê? Para comunicar, se acessar e reproduzir as informações e conhecimentos, resolver os problemas, exercer protagonismo e autoria, né? Porque nós estamos num mundo totalmente digital hoje. Veja a nossa situação. E qual foi a solução? Foi migrarmos para o ambiente digital. Então, é muito importante o letramento digital para que não haja exclusão de ninguém. 6. Trabalho e projeto de vida. O que é? Valorizar, apropriar-se de conhecimentos e experiências. Então, para quê? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania, ou seja, ao seu projeto de vida. Argumentação, número 7, que é argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. Então, é essa capacidade que foi desenvolvida lá em relação ao conhecimento, em relação ao pensamento científico e crítico e criativo, né? Ser capaz de buscar fundamentações para os seus discursos, saber o que está falando, estar seguro, estar pesquisando fontes confiáveis e realmente argumentar, formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns, né, com base em seus direitos humanos, com a consciência socioambiental, com o consumo responsável, ética. Número 8. Autoconhecimento e autocuidado. O que é? É conhecer-se, compreender-se na diversidade e apreciar-se. Para quê? Cuidar da saúde física, emocional, reconhecendo suas emoções e principalmente, eu acho muito importante, reconhecendo as emoções dos outros, né? Com autocrítica e com a capacidade para lidar com elas.
Número 9, empatia e cooperação. O que é? É o exercício, então, da empatia, do diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação. E para quê? Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade sem preconceitos de qualquer natureza. A responsabilidade e cidadania, que é o número 10. O que é? É agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Na verdade, parece bastante extenso esse material. No entanto, todas essas competências já vinham sendo trabalhadas de alguma maneira, mas hoje elas estão organizadas nesse documento. Bom, como eu falei para vocês, cada uma das áreas possui competências gerais. Como a área de linguagens, nós temos 6 competências gerais. Dentro da área de linguagens, nós temos, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, que além de obedecer às 6 gerais, ela vai ter as 10 específicas também. Arte também pertence a linguagens. Da mesma forma, além das gerais, ela tem mais 7 específicas. Educação física, do mesmo modo, além das gerais, existem outras 10 que são especificadoras desta disciplina, ou seja, deste componente curricular. A língua inglesa são 6 competências específicas, além das gerais. A matemática, como é apenas a matemática, né, a área e o componente curricular pertencem a são uma unidade, então corresponde às 8 competências gerais. As ciências da natureza, do mesmo modo, então são 8 competências gerais e especificadoras do próprio componente. As ciências humanas são 7 competências gerais. E aí, dentro das ciências humanas está geografia e história. Ensino religioso são 6 competências que correspondem ao componente curricular ensino religioso. Agora, pensando nesse viés das competências, nós chegamos ao tema habilidades. Por quê? Para você formular o seu planejamento, o seu plano de aula, provavelmente você vai ter que elencar uma habilidade e pensar como esta habilidade vai tratar as competências específicas e as competências gerais da área a qual o seu componente curricular corresponde. Portanto, o que são essas habilidades, né? Então, quais são os seus objetivos? Nós já falamos que as habilidades, né, elas são esse fazer, esse agir, né? Por isso representado por verbos. Então, essas habilidades são aqueles conjuntos de conhecimentos que nós temos que desenvolver para agir, né? Elas são as ações. Então, os objetivos e as habilidades da BNCC são as aptidões desenvolvidas ao longo de cada etapa do ensino e elas contribuem para o desenvolvimento das competências gerais. Os objetos de conhecimento são os conteúdos, conceitos, processos organizados dentro dessas unidades temáticas que possibilitam o trabalho multidisciplinar. Agora, se eu pergunto para você, você é um motorista competente? Você vai me dizer com certeza, listar, né, várias habilidades que você desenvolveu, que você aprendeu, que você trabalhou para tornar-se um motorista competente. Então, a habilidade, ela é o caminho para o desenvolvimento das competências gerais e competências específicas. Então, agora, antes de nós irmos para a atividade, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e refletissem, então, o que é a competência, que é competência geral, competência específica e o que é a habilidade. No exercício que vocês vão fazer, vocês vão receber agora um link para acessar um exercício. Nesse exercício existe uma tabela, né? E vocês nessa tabela vão abrir ela, vão preencher com o nome de vocês, o componente curricular no qual vocês lecionam, né? Trabalham, então, ou seja, a disciplina. E aí vocês vão escolher
qual é a habilidade lá no seu currículo, né? Você recebeu currículo de Camboriú. Então, qual é a habilidade que você pretende trabalhar? Se seu componente curricular pertence a uma área de conhecimento que tem as competências gerais e as competências específicas, você vai escolher uma habilidade, vai ver a qual competência específica ela corresponde e logo após a qual competência geral ela corresponde. E você vai preencher a tabela. E você vai ver qual é o percurso que você fez. E já imaginando, então, como seria possível essa aplicação. Depois, você vai me responder oralmente, na hora da socialização, se você achou fácil esse caminho e como foi fazer esse percurso. Optar pela habilidade, depois pensar na competência específica, se houver, e na competência geral. Espero que tenha ficado fácil e depois do exercício, espero que fique muito claro a vocês. Então, bom trabalho, acessem o link e comecem a fazer. Vocês têm exatamente 10 minutos para realizar a atividade e nós temos 5 minutos para a socialização. Então, bom trabalho!